Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que também está assistindo a gente da TV UFMA lá no Maranhão. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, dia tradicional aí de entrevista, então a gente vai ter um convidado bem especial aí. Vamos falar com o André Modenese, vamos falar sobre inflação, vamos também falar aí um pouquinho da decisão do Copom ontem, e a gente também vai tratar esse assunto aqui com vocês com um pouco mais de detalhes. Saíram dados da balança comercial chinesa ontem, então a gente também vai trazer alguns pontos dessa divulgação para vocês, porque mexeu bastante com o mercado asiático. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores, bom dia ao pessoal lá do Maranhão, São Luís e região aí que está vendo a gente aí pelo canal UFMA. Hoje a gente vai trazer o André Modenese, vamos falar de inflação, tirar algumas dúvidas, falar também dessa questão aí de risco fiscal, inflação, vamos falar também aí da situação no Rio Grande do Sul e inflação, vamos tirar todas essas dúvidas de vocês hoje, mas a gente tem também que repercutir a decisão do Copom, vamos ver aí o Copom dividido inclusive, mas já que a gente está com tempo bem curtinho hoje, né, já que tem entrevista, então a entrevista toma bastante tempo, vamos então aí já passar para a agenda, né, para os nossos telespectadores saberem o que podem encontrar hoje. Então vamos lá, porque hoje a gente tem uma agenda aí bem pautada também nos balanços corporativos que vão sair aqui do Brasil. Então o que a gente já teve aí de divulgação antes da abertura? Balanço da Azul, que saiu aqui no Brasil, e o balanço da Telefônica da Espanha, tá? Então esses dados saíram aí antes da abertura, meia-noite, né? Então bem de madrugada aí saíram os dados de balança comercial chinesa, então saíram as exportações e as importações. Na hora que a gente for falar da abertura do mercado, a gente vai falar sobre isso, porque teve um peso importante lá na movimentação da Bolsa Chinesa e do Hang Seng também. Então eu vou trazer aí esses pontos para vocês. O dirigente do Banco Central Europeu, na verdade a dirigente do Banco Central Europeu, Elizabeth McCall, participa hoje de um painel, né, durante o dia. Isso começou ali às 4h55 horário de Brasil, e a gente também tem IPCS Capitais de maio da primeira semana, aqui já entrando nos dados brasileiros às 8 horas da manhã. No Reino Unido, o Banco da Inglaterra divulgou a sua decisão de política monetária e a produção industrial regional foi divulgada pelo IBGE às 9 horas, produção ainda de março. A gente passou pela produção industrial geral, essa é a regional. Em seguida, a gente tem mais dirigentes do Banco Central Europeu falando ao longo do dia, então 9h15. A gente teve aí 2 dirigentes, né, o vice-presidente do Banco Central Europeu e um dirigente do Banco Central Europeu aí falando durante a manhã. E às 9h30, o Departamento de Trabalho vai divulgar lá nos Estados Unidos pedido de auxílio-desemprego até 4 de maio. Tá? Então, aqueles pedidos semanais de auxílio-desemprego que estão sendo acompanhados aí de perto para ver o ritmo do mercado de trabalho. A gente também tem a sessão de perguntas e respostas do economista-chefe do Banco da Inglaterra, depois da decisão de política monetária, às 1h15 da tarde. E à tarde também a gente tem decisão de política monetária no México, então vamos ter a divulgação de juros do México e do Peru também. Então a gente tem essas 2 divulgações ainda aguardadas para hoje. E aí a gente começa a ter, depois do fechamento, uma série de resultados corporativos. Quem divulga resultado corporativo hoje? B3, algo que deve ficar aí bem no radar. CSN Mineração, né? Não que os outros não sejam importantes, mas o mercado está olhando aí com bastante foco para B3, CSN Mineração. Podem passar aí para a próxima página. A gente tem aí alguns dados importantes. Sai também Rumo hoje, né? A gente tem a expectativa pelos balanços da Petz e da Magazine Luiza, também aí estão bastante no radar. E ao longo do dia, a gente tem balanço da Sabesp hoje também bem importante, e ao longo do dia na Itália sai o balanço da Enel. Então a gente tem um dia bem pautado ainda nos resultados corporativos aqui no Brasil e um dia de uma agenda mais esvaziada de uma forma geral, mas que a gente tem aí divulgações de política monetária importantes ao longo do nosso mundão, aí ao redor do mundão. Vamos então agora já chamar o nosso entrevistado do dia aí, professor André Modenese, aí, economista, professor de economia da UFRJ, doutor em economia. Professor, aí, um bom dia para você, tudo bem com você? Tudo bem, André, obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Primeiro, já de cara, agradecer o convite. Sempre poder
É um prazer estar podendo falar um pouco sobre a inflação aqui com vocês. Ótimo. Vamos começar então o nosso papo já, porque a gente está vendo toda essa situação no Rio Grande do Sul, a questão aí de alimentos, e a inflação de alimentos foi um grande problema aí no começo desse ano, aí, justamente por questões climáticas, né? O Rio Grande do Sul é o local onde você geralmente planta boa parte do arroz no Brasil. O arroz cresceu bastante nesse começo de ano, né? E a gente não tem ainda a Conab ainda não voltou com aquela questão dos estoques reguladores e até foi anunciada alguma importação. Então você pode falar um pouco aí de toda essa situação, de como que a inflação aí de alimentos está afetando a economia, pode afetar a economia brasileira e como que essa parte do Rio Grande do Sul pode afetar ainda mais? Claro, André, obrigado. É bom você estar começando pela questão da Conab, porque esse é um ponto que aconteceu lá em 2020. O que aconteceu em 2020? Quando a gente tem aquela maior pressão na cesta básica, em particular nos alimentos, a gente estava desprovido de uma política de regulação de estoque ou de uma política de segurança alimentar. Na verdade, após o governo Temer, a partir de 2015, o que a gente verificou foi um total desmonte da política de segurança alimentar. E aí, quando a gente tem esses momentos de maior pico na demanda, a gente não está provido de estoques reguladores que poderiam ser usados para compensar essa alta na demanda, seja via maior crescimento da China, maior demanda dos nossos importadores, seja em função de um impacto de uma desvalorização cambial. Então a ideia é que combater a inflação de alimentos é algo muito fácil. Existe teoria para isso, existe experiência histórica para isso. O problema é que houve uma decisão política de desmonte de toda essa estrutura, vamos dizer assim, da política de segurança alimentar, e isso faz com que, nesses momentos, a gente seja pego de calça curta. Porque qual é a ideia? A ideia é que, em momentos de maiores demanda, a Conab entra desovando seus estoques para gerar uma pressão baixista sobre os preços, e, ao passo, em momentos de menor demanda, ela entra recomprando seus estoques. O problema é que os estoques foram zerados. E ontem, professora, até mudando um pouquinho de assunto, mas também trazendo aí para um tema bastante atual, a gente teve a decisão, né, do Copom, do Comitê de Política Monetária aqui do Brasil, e uma das justificativas ali apontadas pelo comitê, e algo que a gente fala bastante aqui também, foi o tal do risco fiscal. Né, e até para justificar uma redução menor ali da nossa taxa Selic. Qual a sua opinião aí em relação a esse assunto? Como você vê, inclusive, essa redução menor com essa justificativa aí do Banco Central? Bem, vamos lá. Primeiro, a chamada visão fiscalista da inflação, ela é uma visão muito limitada, né? Você tende a simplificar a realidade. Quando a gente está falando de inflação, a gente está falando de um fenômeno complexo, ele é causado por múltiplas causas. Então uma desvalorização pode causar inflação, um aumento de salário pode causar inflação, um choque negativo de oferta pode causar inflação e assim sucessivamente. Então, na verdade, do ponto de vista, é uma falácia você falar que a inflação tem só uma causa e que, em particular, essa causa é o suposto excesso de gasto público. Realmente, assim, é uma teoria falaciosa, porém, essa teoria ela é amplamente repetida, eu diria ad nauseam, seja na imprensa especializada, seja na imprensa geral, e isso parece que isso é uma verdade. Na minha opinião, vamos dizer assim, a questão fiscal ela não está na base do processo inflacionário brasileiro. Eu vou retomar a questão dos alimentos. A gente está tendo uma nova pressão de alimentos e é temerário você ter, vamos dizer assim, a gente está nessa situação de ter uma política de segurança alimentar capenga, justamente porque os choques climáticos, os eventos climáticos severos, eles vão ser cada vez mais frequentes. Então, na minha visão, o Copom tem uma interpretação errada do processo anti-inflacionário e, nesse sentido, ele acaba, vamos dizer assim, focando um tipo de inflação que não é a principal inflação brasileira. A gente não tem um excesso de demanda. A economia brasileira não está passando por um excesso de crescimento, o que demandaria uma política monetária mais restritiva. Então, essa é uma inflação que vem fundamentalmente pelo lado da oferta.
quando você tem uma alta de alimentos, alimento ele é um custo, porque, na verdade, todo trabalhador tem que se alimentar. Então, se você tem uma pressão no alimento, a ideia é que essa é uma pressão que vem pelo lado dos custos, ela tem um lado de ser pela demanda, essa inflação, mas ela também gera aumentos sucessivos de custos. E a taxa de juros não é o melhor instrumento para combater essa política. Esse tipo de inflação, perdão. Ótimo, professor. E para a gente finalizar só então, vamos colocar nesse bolo todo aí, porque há anos você trabalha, assim, desde a graduação eu já acompanho o seu trabalho, você já também conhece o meu trabalho, e a gente sempre bate muito nessa questão, nessa pauta aí, que a gente tem uma visão errada sobre como funciona o processo inflacionário, e aqui no Brasil a gente mata o paciente para ele não ter febre, né? Basicamente isso que acontece, né? E como que como que a gente consegue, assim, você acha, colocar aí, pelo menos tentar pautar, porque eu lembro uma coisa que você falou, eu já estou começando a falar, existem inflações boas, por exemplo, aí, inflação de serviços, eu estou começando a comprar essa briga aí, eu sei que você não quis, eu vou comprar essa briga aí que alguma inflação é boa. Como que a gente faz aí para tentar mostrar aí para as pessoas aí que a inflação não é uma questão aí monetária, que a inflação é uma questão de custos mais ligados aí a mudança de custos e que taxa Selic não resolve nada? Sim, André, a sua pergunta é muito interessante por isso, porque olha só, claro que inflação é um mal. Nenhum economista, seja os desenvolvimentistas, os keynesianos, preconizam a volta do alto regime de inflação crônica. A questão é que, primeiro, nem todo tipo de inflação é ruim, então você citou aquela inflação que a gente teve lá atrás, nos primeiros governos do PT, que ela decorria de uma melhoria de uma política salarial que tinha um impacto tanto social quanto macroeconômico, porque quando você melhora o salário, você melhora a distribuição de renda, a economia cresce mais. Agora, isso vai ter impacto, isso gerou impacto na chamada inflação dos serviços. Agora, essa é uma inflação boa. Se eu quero melhorar as condições de vida da minha população, essa população vai ter que consumir mais e esse consumo vai gerar um desequilíbrio setorial que vai ser combatido não com a taxa de juros, mas com uma política setorial, tal qual a política de segurança alimentar ou a política de manutenção de estoques reguladores de produtos estratégicos. E aí, André, é importante ressaltar que a economia norte-americana faz isso. A FDA, que equivale à nossa Conab, ela realiza uma política de segurança alimentar. A política de segurança alimentar europeia, ela é muito agressiva. Então, na verdade, o que eu quero fazer é fazer o que os países capitalistas já fazem, que é uma política de estoque regulador. Essa, por exemplo, é uma estratégia de combate à inflação que atinge a causa, e não uma estratégia de combate à inflação que combate tão somente o sintoma, que é a alta generalizada de preços. A taxa de juros, como você falou, é como se você estivesse combatendo um paciente com uma pneumonia só com um antitérmico. Você reduz o sintoma, no caso a alta da temperatura, porém você não resolve a causa. E é por isso que a taxa de juros nunca cai para um patamar suficiente. Por quê? Porque o Banco Central ele precisa de aliados no combate à inflação. Não cabe só ao Banco Central combater a inflação. A gente precisa de políticas econômicas específicas para os tipos específicos de inflação. Eu queria agradecer muito a presença do professor André Modenese aqui, uma entrevista brilhante aí. Terão próximas vezes aí, professor, só para você dar o recado final aí para quem você quiser. Eu queria agradecer e fazer um pouco, vamos dizer assim, uma propaganda do meu grupo de pesquisa. Eu sou coordenador do Observatório do Banco Central. Quem tiver interesse, www.observatoriodobancocentral.com.br. A gente tem mídias sociais, a gente tem um Instagram, a gente tem um canal no YouTube. E, como sempre, fazer um agradecimento ao CNPq e à FAPERJ em função dos financiamentos das pesquisas. Muito obrigado, André. Obrigado, professor. Até a próxima. Vamos então, vamos para o Bacen, porque eu acho que é mais importante, que a gente tem 5 minutos aqui. Então vamos pular a nossa abertura de mercado, China, já vamos colocar a decisão do Copom aqui. Não sei se o pessoal aqui está pronto aí para fazer isso aí. Já vamos pular aquelas primeiras imagens. Já vamos então falar aí sobre a decisão do Copom que aconteceu hoje. Então está muito em linha com tudo que a gente falou, né? Porque o Copom ele foi dividido, né? Então até estão chamando a turma do Lula e turma do Bob Fields terceiro, né?
E você só teve uma queda de 0,25 pontos percentuais, então agora a taxa Selic caiu de 0,75% para 0,5% ao ano, uma taxa elevadíssima. A gente tem aqui alguns gráficos para mostrar para vocês, inclusive, como que funcionou a trajetória da Selic agora, né? Então a gente tem aqui que a Selic começa 2020 em 4,25, daí é por causa da questão da pandemia, ele chega até 2, aí sobe vertiginosamente até 13,25, e olha como a queda está muito, mas muito suave ainda, está em 10,5%. Tudo aí porque, como o professor explicou aí, o Banco Central, única entidade que cuida de inflação aí, né? Então você deveria ter outros mecanismos que atuam na questão inflacionária e tal. Agora a gente tem, a Débora inclusive montou aqui um gráfico aqui para vocês verem aí das taxas reais de juros. Você vê aí como que é diferente aí, porque a gente não tem problemas fiscais muito maiores assim que lá, a Argentina está complicada, a Turquia, a Rússia que está em guerra. Então, Débora, explica aí um pouco aí do que está acontecendo. Exatamente. Quando a gente olha taxas nominais, né, que são as taxas ali que a gente recebe ou que vê que não estão descontadas a inflação, ou pelo menos as expectativas de inflação nesse caso, a gente vê que as taxas nominais, por exemplo, de Argentina, Turquia, Rússia, são muito maiores aí que a nossa taxa brasileira, que está, inclusive, abaixo do México e da Colômbia aqui no gráfico. Né? O México ainda vai decidir política monetária hoje, então pode ser que a gente tenha uma mudança aqui, mas o Brasil está ali com 10,5% de taxa nominal de juros. Depois a gente tem a África do Sul, Hungria, Chile e Filipinas. Quando a gente vai para as taxas de juros reais, então ali descontando a projeção de inflação, a gente vê que a história já é um pouco diferente. Né? A Argentina nem aparece ali. Justamente porque a Argentina está com um problema inflacionário muito grande que leva essa taxa ali para patamares, ela inverte, né? Ela vai para as taxas de juros reais lá para o fim do gráfico. Mas quando a gente olha o ranking das maiores taxas de juros reais aqui do nosso mundo, a gente vê que a gente tem a Rússia em primeiro lugar, e o que está acontecendo na Rússia, né, que justifica ela estar ali com uma taxa de juros real tão alta, vamos pensar assim, né? E coloca ela no terceiro lugar ali das taxas de juros nominais. Justamente a questão do conflito e da guerra que está acontecendo ali. Então a gente tem um país em guerra que tem a maior taxa de juros real. Em seguida é o Brasil. E o Brasil e o México, na verdade a Rússia e o México estavam brigando ali pelo primeiro lugar. O Brasil também brigou por muito tempo por esse lugar. Em segundo lugar, a gente tem aqui o nosso Brasilzão com uma taxa real de 6,54. Isso mostra não só que a gente tem ali uma taxa muito alta, como também a gente não tem uma inflação que está corroendo essa taxa de juros. Afinal, a gente está com o segundo lugar aí. Em seguida vem o México com 5,88. Vamos ver como é que fica depois da decisão. África do Sul, Colômbia, Indonésia, Hungria, Filipinas, Índia e Estados Unidos lá no final. A Turquia também não aparece nas taxas de juros reais pelo mesmo motivo da Argentina. A inflação lá está tão alta que a taxa de juros real fica pequenininha, mesmo com uma taxa nominal tão alta. Então aqui a gente tem essa distorção, mais uma vez, aí do Brasil, nesse lugar de taxas de juros real, como se a gente tivesse um risco, por exemplo, de uma guerra ou de uma inflação em patamares da Argentina, quando na verdade não é isso. Né? Então aqui a gente vê, né, até o que a gente estava explicando, né, o que o professor estava explicando para a gente anteriormente. Né? O que justifica essa taxa de juros real tão alta aqui no Brasil? Né? Então eu acho que é um ponto até para a gente refletir aí. Vamos então, só para uma última tela aqui que apareceu agora de última hora para a gente aí, para saber quem que votou em quem aí, né? Então, vamos deixar os nomes, vamos dar os nomes aos bois aí, ó. Roberto Campos Neto, nosso Bob Fields, votou por 0,25. Carolina de Assis Barros votou por 0,25. Diogo Agri, o Guilhem, votou por 25. Otávio Ribeiro Damasco votou por 25. E o Renato Dias de Brito Gomes votou por 25. Quem votou por 0,5? O pessoal que entrou agora há menos tempo, né? O Ailton de Aquino Santos, Gabriel Galípolo, o Paulo Picheri e o Rodrigo Alves Teixeira. Então a gente mostra aí uma boa divisão aí sobre como que é a visão, né, de mundo do Banco Central atualmente, né? Exatamente. Até estão falando, turma de um, turma de outro, eu colocaria aqui turma do mercado financeiro que quer agradar o mercado, que está mais ao lado do mercado e turma ali que está pensando em outras coisas também, né? Então a gente poderia até fazer essa divisão que eu acho melhor do que turma de um, turma de outro, né? Roberto Campos Neto ali, presidente,
e pessoas que já estavam no Banco Central junto a ele anteriormente. O dia tá tão maluco, a gente vai fazer uma novidade hoje aqui, Débora. A gente vai fazer a gente vai fazer o giro e a abertura tudo junto. Então vamos fazer aí essa brincadeira aí. Então a gente já vai explicar como fechou os mercados ontem, como fechou a Ásia e como que tá abrindo o mundo hoje. Então, vamos lá, Débora? Cinco minutos finais aí? Dá para fazer e a gente vai contar então para vocês, começando pela Ásia, né? Então vamos dar um passinho atrás, vamos falar da madrugada, porque lá a gente não teve um movimento único, né? As bolsas foram ali em direções contrárias. A gente teve o Hang Seng e o Xangai Composto liderando as altas. Eu coloquei o Hang Seng porque ele subiu ainda mais que o Xangai Composto. E o que aconteceu lá na Ásia nessa madrugada que levou essas bolsas para o terreno positivo em um dia que a gente tinha tido no fechamento anterior, né? Então olhando para ontem em Nova York, aquele movimento negativo em algumas bolsas, claro, não foram todas, mas movimentos ou de estabilidade ou negativos puxados ali pela alta das treasuries que voltaram a acontecer depois que a gente teve dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos falando que pode ser um problema começar a cortar a taxa de juros cedo demais. O mercado recebeu isso muito mal e as taxas de rendimento dos títulos de dívida dos Estados Unidos voltaram a subir e a gente teve ali essa pressão chegando na Ásia, reduzindo o apetite pelo risco. Mas o Hang Seng e o Xangai Composto conseguiram se desvencilhar desse movimento. E o que aconteceu para isso? Nessa madrugada, como eu falei, meia-noite, saíram os dados, não é meia-noite, eu te conto, mas meia-noite saíram os dados ali da balança comercial chinesa e a gente teve um aumento acima do esperado, tanto das importações como das exportações da China. As importações até ficaram bastante acima do esperado no mês de abril. E isso mostrou ali, né, um possível aquecimento da economia chinesa que pode estar acontecendo, porque já é a segunda surpresa muito positiva que a gente tem de balança comercial esse ano. No mês passado a gente não teve essa surpresa, mas nesse mês a gente voltou a ter. E aí o mercado reagiu muito bem aos dados de balança comercial. O Hang Seng subiu 1,22 e o Xangai Composto subiu 0,87, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas foi um dia bem positivo aí para as bolsas, respondendo a esse dado de balança comercial surpreendentemente positivo. Mas a gente tem aí, né, já indo para a nossa abertura de mercado, a gente teve uma abertura bem negativa hoje aqui no Brasil, né? E não à toa, porque ontem a gente teve a reunião de Comitê de Política Monetária e a gente tem ali as nossas taxas de juros futuras subindo um absurdo hoje, 2,26% de alta. Taxa de juros futura aí para 2032 chegando a 11,75, mas esse movimento está acontecendo em todos os vencimentos. Por quê? O Banco Central tinha direcionado, tinha sinalizado que ele ia cortar 0,05, 0,5%, né, meio ponto percentual, na verdade, a taxa de juros nessa reunião. Só que ele ignorou, deixou de lado essa indicação que tinha feito na última reunião e já optou por começar a cortar 0,25, algo que estava previsto só para a próxima reunião. E aí isso impacta as expectativas dos juros, tanto para o final desse ano quanto para o final do ano que vem, e assim sucessivamente. E o mercado está pressionando as taxas de juros para cima também, ali como uma forma de recado, tá? Não é só reflexo do que aconteceu ontem, mas também um recado ali de sim, aceitamos aí essa taxa de juros menor. Só que isso traz, né, esse corte de juros menor. E aí isso traz um outro efeito, né, que é justamente a queda do apetite pelo risco. Por quê? Se a gente tem um título pagando 11,75 para 2032, vamos pensar assim, por que é que o mercado vai correr risco na bolsa para ganhar talvez menos que isso ou empatar? Esse é o pensamento do apetite pelo risco. Então, quando a gente começa a ter alta nas taxas de juros, e aí uma expectativa também que a nossa taxa livre de risco, que a gente considera a Selic, vai ficar mais alta, não tem por que o mercado correr risco para ganhar ali menos ou igual, ou ganhar só um pouquinho a mais e correr um risco muito grande. Isso a gente pode também trazer para outros pensamentos também, se a gente quiser, né? Porque eu vou correr um risco, por exemplo, de produção numa taxa de juros tão alta. Então aqui a gente tem, né, a nossa bolsa caindo em 42 também como reflexo desse DI futuro e reflexo aí da nossa
da nossa reunião de ontem do Copom. A Nasdaq está caindo 0,13, continuando no movimento negativo de ontem, porque a gente tem ali algumas ações pressionadas de semicondutores, e essas ações estão pressionadas por conta ali de relações comerciais dos Estados Unidos e China. Então a gente tem a Nasdaq sofrendo hoje da mesma forma que sofreu ontem, e o S&P 500 sobe hoje. Ontem o S&P 500 ficou ali praticamente estável, não foi para lugar nenhum. Hoje o S&P 500 sobe 0,16, também refletindo um pouco do aumento do petróleo Brent. Ontem, para quem lembra, eu falei, o petróleo Brent ele não está apoiando a nossa recuperação do Ibovespa. Mas esse movimento mudou à tarde. Então ontem a gente teve divulgação dos estoques dos Estados Unidos, estoques de petróleo. Eles mostraram ali um certo aquecimento de demanda pela commodity. E aí ontem o petróleo Brent subiu ao longo da tarde, foi o que deu impulso inclusive para o nosso Ibovespa fechar positivo, porque as ações da Petrobras subiram mais de 1%. Então hoje a gente tem aí o petróleo Brent subindo, mas não está apoiando o nosso Ibovespa por outros motivos, mas está sim apoiando o S&P 500. As treasuries de 10 anos, que ontem subiram depois das falas da dirigente do Fed, hoje podem ali estão caindo, mas podem mudar de direção quando a gente também tiver dirigentes do Fed falando. Então, esse movimento aqui está nesse momento dessa forma, mas pode mudar de direção e isso pode, inclusive, aumentar aí o nosso dólar, que já está em alta de 1,37 em R$ 5,16, refletindo a queda da nossa bolsa, porque se sai dinheiro daqui, o dólar vai acabar subindo. Algo que não está acontecendo com o dólar frente aos pares, porque as treasuries estão caindo. Então, o recurso está saindo dos Estados Unidos, mas não está vindo aqui para o Brasil numa forma muito simplista, está saindo também da nossa renda variável. Então, esse é o movimento aí de hoje da nossa Bolsa, e a gente tem aí esse retrato, pelo menos por enquanto. Vamos ver como ficam as treasuries depois dos dirigentes do Fed. Débora, é hoje, hein? Finalmente é hoje o nosso webinário aí do Investidor Mestre 2.0. Tudo que você precisa saber para investir com segurança e qualidade, gente. Então a gente trabalha aqui, todo mundo sabe que a gente trabalha dentro do Investidor Mestre, a gente tem muito carinho pelo Investidor Mestre, né? E mais de 50 mil alunos já aprenderam a investir com sabedoria e a gente vai atualizar esse programa aí para vocês, gente. Então vai ter aula de lançamento, vai ter muita coisa. Então, gente, já se inscreve e vejam aí todas essas novidades aí para vocês aí, com esse tudo que você precisa saber para investir, ó. Se você hoje vai aprender, ó, por exemplo, como construir um portfólio seguro e rentável, as maiores armadilhas dos investimentos, estratégias comprovadas para diversos mercados, insights sobre economia global e seu impacto nos investimentos e técnicas para gerir risco e melhorar os rendimentos. Então, gente, vale muito a pena, e o Edu aí gravou pessoalmente um recado para vocês, para hoje à noite. Eu sei direitinho como é que funciona a tua vida com os investimentos. Mais de 20 anos trabalhando no mercado financeiro, conversando com um monte de gente. É o seguinte, um cara te fala que é melhor ter ação do que renda fixa. O outro te fala que é melhor ter o fundo de investimento que a caderneta de poupança. Um monte de gente fala um monte de coisa, você se sente inseguro e aí você trava e acaba não mudando onde o seu dinheiro está. E provavelmente está num lugar péssimo. Eu vou acabar com esse caos que é a sua vida financeira no dia 9 de maio, com uma aula que vai resolver todas essas inseguranças e te ensinar todo o básico que você precisa saber para poder começar de uma maneira segura e eficiente essa construção de patrimônio. 9 de maio, quinta-feira, às 8 horas da noite, de graça participar. Para você se inscrever, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Uma aula que vai fazer diferença na tua vida inteira. Imperdível, gente. Clica aqui no link iclmercado.com.br, já garante a sua vaga. Daí o sininho vai tocar às 8 horas da noite para você não perder nada, né, Débora? E a aula tá incrível. Eu não vou dar spoilers, mas eu sei que a aula tá incrível. E agora vocês ficam, né? Eu vou estar aqui, inclusive com vocês, nessa aula incrível. Vou estar aí junto ao Edu e vou estar nesse, como disse aqui a nossa audiência, parafraseando Guga Noblar neste web binário aqui do nosso Investidor Mestre. E falando no Guga Noblar, agora vocês ficam aí com o William Deluca e com o Guga Noblar. Já vi rolezeiros ansiosos aqui no chat. Então vou deixar aí vocês em excelente companhia. Amanhã a gente está de volta e a gente vai trazer aí os principais pontos que vão mexer com o mercado amanhã, o que mexe com o nosso bolso, porque amanhã sai inflação. Então, até amanhã. Um beijão. Um beijão, gente. Tchau, tchau.
Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula, tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. A aula vai ser às 8 horas da noite no horário de Brasília e você que está inscrito ou inscrita vai receber um link, a maneira de acessar a aula, 1 hora antes. Se você não está inscrito ou inscrita, se inscreve agora, é gratuito participar e é uma aula que vai ser ali acessível para todo mundo. Vou ensinar desde o beabá até alguns conceitos mais sofisticados e tudo vocês vão poder utilizar na vida de vocês para tornar esses mares menos difíceis de se navegar, tá bom? Um abraço e até de noite.